Que tal a gente começar a pensar aqui o desenvolvimento infantil, no contexto da psicanálise, mas utilizar uma estratégia interessante que seria a pirâmide de Maslow. Como que a gente pode fazer essa conexão entre essa pirâmide, entre as condições que Maslow trouxe e o desenvolvimento da criança numa linha winnicottiana? Pensar no Winnicott faz a gente também pensar em certos elementos, como por exemplo, o ambiente suficientemente bom, ou a mãe suficientemente boa. O que seria esse ambiente suficientemente bom? É um ambiente no qual a criança ela pode se desenvolver de uma forma que ela consiga ir para a realidade e poder desenvolver a sua própria vida, desenvolver a sua maneira de existir. Então a pirâmide de Maslow traz os 5 elementos que a gente está vendo aqui. As necessidades básicas, a segurança, aspectos sociais, estima ou autoestima, e autorrealização. O que a gente percebe é o seguinte, vamos começar com as necessidades básicas. Quando a gente pensa na linha winnicottiana, a gente pensa na maternagem, naquilo que a criança precisa receber nos primeiros momentos de vida. A maternagem não importa ali se está vindo da mãe ou do pai, está vindo de quem cuida. E esse processo é muito importante. Nessa fase da vida, a criança ela está lidando com o seu lado sensorial, ou sensório motor. Ela está tendo uma relação com esse novo ambiente e a partir disso ela já vai armazenando informações no seu inconsciente. Tudo o que acontece com a criança nessa fase também já vai ficando guardado, especialmente porque nesse momento ela não tem uma conexão com a realidade de uma forma a interagir com tudo o que acontece. Ela ainda está desenvolvendo a sua consciência, está no início de um desenvolvimento do seu ego, então tudo o que acontece ali é importante. Nesse ambiente suficientemente bom, essas necessidades básicas são importantes para que a criança possa começar a desenvolver o segundo ponto, que seria a segurança. Vamos pensar numa criança que está ali, ela recebe os seus primeiros cuidados ali durante um tempo, mas depois ela começa também a ter um início de uma relação com essa realidade que ela está enfrentando, com esse mundo externo, e ela também está desenvolvendo a sua realidade psíquica. Só que para ela ir para essa realidade, ela precisa ter segurança, ela precisa se sentir segura. E quem traz isso? Os pais. Nesse momento, estamos falando aí de 8 meses, a criança já vai reconhecendo quem está à sua volta, vai começando a interagir mais com quem está nesse ambiente e com o que ela tem nesse ambiente. Então, o segundo ponto seria a segurança. Os pais precisam trazer uma forma de lidar com a criança para que ela se sinta segura, para que ela possa ir para a realidade e encarar aqueles desafios, para ela poder subir para esse terceiro ponto, que são os aspectos sociais, ela começar a interagir. Sabe aquela teoria do apego? Ela entra nesse quesito. A criança ela precisa desenvolver um certo desapego em relação aos seus pais para que ela possa ir na realidade, à medida que os pais também precisam compreender que essa criança precisa ir, essa criança precisa estar nesse lugar novo e enfrentar essa nova situação da vida dela. A interação social, os aspectos sociais nesse caso, são fundamentais para a criança poder interagir, entender os perigos e entender aquilo que ela pode fazer no seu dia a dia, e entender que ela pode, por exemplo, engatinhar, que ela pode, por exemplo, começar a pegar as coisas. Aí entra, né, e lá, na verdade, isso já existe, alguns termos de Winnicott que a gente pode citar aqui, como, por exemplo, o handling, o holding e a apresentação do objeto, ou seja, a apresentação dessa realidade. Então, os pais são fundamentais nessa terceira fase, que é a fase da interação com essa realidade. Vamos pensar no seguinte, se a criança ela não teve um bom desenvolvimento ali nas necessidades básicas, se ela não foi bem cuidada, a gente fala bem cuidado não quer dizer aquela perfeição, trazer tudo para a criança, mas dar o suporte necessário para que ela possa interagir com essa realidade. Se ela também não desenvolveu-se de uma forma segura, ou seja, se os cuidadores não tomaram um certo cuidado para cuidar dessa criança, para que ela fosse para a realidade e se sentisse mais segura para lidar com as situações, nos aspectos sociais que ela começa a interagir com o meio, isso também começa a ficar mais difícil. E aí a gente vai para um quarto ponto chamado estima ou autoestima. Uma vez que ela também está interagindo com os outros, e aqui no caso nós já falamos de uma passagem do estágio do espelho, de um desenvolvimento do seu lado narcísico, da compreensão de quem ela está sendo,
da formação de um falso self para poder estar nessa realidade. Se a criança não desenvolve isso, não desenvolve uma autoestima, ela não consegue se diferenciar desse outro. Ela e o outro são compostas por elementos que muitas vezes são introjetados pela criança. Porém, a criança precisa continuar o seu desenvolvimento. Ela precisa olhar para ela precisa fazer a construção do seu eu, da sua forma de ser, da sua maneira de interagir. Quando ela não tem essa condição, ela vai desenvolvendo isso que nós falamos aqui de falso self. Seria uma maneira do seu próprio ego de se adequar para estar nessa realidade. Caso ela passe por essa fase, mesmo aqui a gente falando que não passou de uma forma tranquila, ficaram coisas a serem resolvidas, ela vai para um processo de autorrealização. Ou seja, nesse caso da autorrealização, estamos falando daquela criança que começa a ter uma autonomia e começa a desenvolver a sua forma de existir. Então, esses 5 elementos da pirâmide de Maslow são sim, fundamentais para a gente poder perceber o desenvolvimento da criança. Ela precisa ter boas necessidades básicas ali supridas, ela precisa ter segurança, ela precisa receber segurança para que ela possa desenvolver depois uma forma de lidar com os aspectos sociais ao mesmo tempo que ela desenvolve a sua autoestima e ao mesmo tempo que ela vai também desenvolvendo a sua forma de ser, a sua autorrealização. Nós também, quando trazemos o Winnicott, podemos falar que quando a criança nasce, ela é dependente absoluta dos seus cuidadores. Ela depende dos cuidadores para tudo. Ela depende dos cuidadores para se alimentar, ela depende dos cuidadores para que ela possa ser trocada, para ela não passar frio, para lidar com desconforto. Então estamos falando das necessidades básicas. Num segundo ponto, ela também precisa de segurança, ela precisa se sentir segura, porque depois ela caminha para uma dependência relativa. Ela tem um depender dos pais, mas ela também já vai começando a lidar com a realidade da sua forma, da sua maneira. E depois ela vem para uma independência. Então, a gente falou do desenvolvimento das crianças, mas os pais também precisam ter essa percepção de que eles precisam ajudar a criança a se desenvolver para que ela vá para a realidade, para que ela saia das suas necessidades básicas e comece a ter as suas realizações, a sua forma de ser. É claro que aqui a gente não está falando que tudo vai ser perfeito. Sempre vai ter conflito, sempre vai ficar uma coisa para trás e sempre vai ter alguma coisa que a gente vai precisar resolver depois. Mas quanto mais os pais estão informados dessas situações, das necessidades básicas, da segurança, dos aspectos sociais, da estima da criança e da autorrealização, melhor eles vão preparando essa criança para enfrentar a realidade. A função dos pais é colocar a criança na realidade para que ela possa continuar a vida, fazer as coisas dela, se desenvolver. E é muito importante que a gente possa compreender através de ferramentas como essa, entender tudo que a criança precisa, não de uma forma perfeita e não naquela forma assim que a criança não pode sofrer, que ela não pode passar por frustrações, mas que ela possa se desenvolver da melhor forma possível. O papel dos pais nesse ponto é muito importante. Eu espero ter trazido aí uma compreensão, usando aí a pirâmide de Maslow, para que a gente possa compreender também o desenvolvimento das crianças. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Até mais!